Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Meus amores, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma semana de aula. Conseguiram fazer a atividade de revisão da primeira e da segunda unidade? Graças a Deus, né? Hoje nós vamos começar a terceira unidade. Vocês já vão olhar o conteúdo e vão marcar no livro de vocês, tá certo? Que a gente começou a terceira unidade. Vamos começar a nossa aula? A primeira aula da terceira unidade está aqui, ó. Figuras geométricas, que vocês já conhecem. Vocês já viram figuras geométricas desde quando vocês eram pequenininhos lá no maternal. Vamos lá? Nós temos, ó, o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. São as figuras geométricas que vocês conheceram quando eram bem pequenininhos, que a tia ensinou um círculo, um quadrado, um retângulo e um triângulo. Mas nas figuras geométricas a gente não tem somente aquelas quatro que a gente viu. A gente tem também, ó, um círculo, a gente tem a circunferência, a gente tem o hexágono. Por que hexágono? Porque ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Por isso que chama de hexágono. Tem o triângulo e tem o pentágono. Pentágono porque tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como ele tem 5 lados, ele é chamado de pentágono. Aqui no nosso país a gente não conhece, mas nos Estados Unidos existe um lugar onde o presidente fica que é um pentágono. Tem esse formato quando olha de cima, tem esse mesmo formatinho que tem aqui, ó. Então, além do, vamos voltar, além do círculo, do quadrado, do retângulo e do triângulo, a gente também tem o hexágono, o pentágono e outras formas geométricas, tá? Vamos lá. A gente tem nas formas geométricas o quadrado e o triângulo. No triângulo nós temos 3 tipos de triângulos, viu? Prestem atenção. Tem o equilátero, o isósceles e o escaleno. Tia Lau, por que esses nomes? Equilátero é porque o triângulo tem 3 lados iguais. Esse lado é igual a esse. Esse é igual a esse. E assim, todos os lados têm o mesmo tamanho. Quando tem o mesmo tamanho, chama de equilátero. Quando ele tem, ó, somente 2 lados do mesmo tamanho, estão vendo? Esse é do tamanho desse, mas esse aqui não é. Ele é chamado de isósceles. Quando tem somente 2 lados do mesmo tamanho, a gente chama de isósceles. E o escaleno é diferente de tudinho, ó. Ele tem os 3 lados diferentes. Aqui é um tamanho, aqui é um tamanho e aqui é outro. Quando ele tem 3 tamanhos diferentes, o escaleno, então, ó, os 3 lados iguais, é equilátero. Somente 2 lados iguais, isósceles. E os 3 lados diferentes, escaleno. Aí são os tipos de triângulo. E também tem os quadriláteros, ó. Quadriláteros é um polígono que tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Então a gente tem, ó, o retângulo, ó, 1, 2, 3, 4, tem 4 lados. O quadrado, que também tem 4 lados. O losango, ó, o losango é um quadrado achatadinho. A gente aperta 2 lados, aí forma, ó, um losango. Tem o trapézio e o paralelogramo. São os tipos de quadrado. A gente viu os tipos de triângulo
e também os tipos de quadrado. E aqui a gente vai ver, ó, circunferência e círculo. Qual é a diferença de circunferência e círculo? Circunferência é quando a gente só faz esse contorno aqui, ó. Quando a gente pega um papel e diz assim, faz um círculo, você faz uma bola assim, ó. Isso aqui se chama circunferência. Quando a gente pega a circunferência e pinta dentro, a gente tem um círculo. Então a diferença é que a circunferência, o interior dela não é pintado. O círculo, o interior é pintado. Por isso dessa diferença, tá certo? Aí, para terminar nossa aula, que é uma aula bem fácil, a gente tem na matemática um joguinho chamado Tangram. É um joguinho que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele só tem essas 7 peças. Com essas 7 peças, ó, a gente forma vários desenhos. Somente com essas peças. Ó, dá para formar uma cadeira, dá para formar um cachimbo, uma casa, um foguete, um catavento, um coração, um barco, só usando essas 7 peças do Tangram. Não usa outra, tá? Só pode usar essas peças. Olha outros desenhos do Tangram. Pode desenhar um gato, pode montar um coelho, um cachorro, uma árvore, um peixe, uma vaca, um pássaro. Pode fazer o desenho de uma criança. Ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com essas aqui, ó. Aqui vai voltar. Somente com essas 7 peças formou essa criança. Formou esse cachorro, tá? O Tangram é um jogo matemático que vocês têm que trabalhar. Isso aí a gente vai ver mais na frente para vocês aprenderem a formar objetos usando o Tangram, tá certo? Olha, agora tem, é matemática do 3º ano, lembrando, marquem no livro de vocês, né? Quando eu passar as páginas, que a gente iniciou a 3ª unidade. Beijos para vocês. Até a próxima aula de matemática, tá?